Amados irmãos, a paz do Senhor, chegamos à lição de número 6, onde será estudada presencialmente no dia 11 de agosto de 2024 e tem como tema o livro de Esther. Até a lição de número 5, nós finalizamos o estudo do livro de Ruth e agora estaremos iniciando o estudo do livro de Esther. O textuário está em Esther, no capítulo 4, versículo 14, que nos diz o seguinte: porque se de todo te calares deste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe para tal tempo como este, chegaste a este reino. Esther 4, versículo 14. A verdade prática nos fala que a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos. A leitura bíblica em classe encontra-se em Esther, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. A estrutura da lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro, a organização do livro, o segundo, o contexto histórico e o terceiro, o propósito e a mensagem do livro de Esther. No primeiro tópico, a organização do livro vai tratar sobre a categorização de Esther. Na Bíblia Hebraica ela é dividida nos livros sobre a lei, a Torá, sobre os profetas e sobre os escritos. O livro de Esther fica localizado nessa parte que é chamada de Meglot, que são os escritos. A Bíblia hebraica é conhecida como Tanakh. É um acróstico formado pelas iniciais das divisões, que é Tanakh, T de Torá, Ne de Negbim ou Nevim e o K de Tekubim, que são os escritos. Na Bíblia cristã, a divisão, que é a Bíblia que nós usamos, está dividida no Antigo Testamento e Novo Testamento. O livro de Esther fica localizado no Antigo Testamento, na parte dos livros históricos. Uma característica é que o livro de Esther, ele não contém a palavra Deus, não tem o nome Deus, embora nós saibamos que o livro todo fala sobre a providência de Deus sobre o povo judeu. Outra característica literária sobre o livro de Esther está na sua historicidade, onde ela tem um estilo narrativo. Diferente do livro de Ruth, Ruth dava voz aos personagens, era uma história sendo comentada, sendo falado. No livro de Esther é diferente, é uma história narrativa onde se narra os fatos. A autoria do livro ela é desconhecida, embora os estudiosos vejam que ele foi escrito por alguém que viveu no tempo persa, porque tinha um conhecimento de muitas características do povo persa, de muitos acontecimentos do povo persa. Então, alguns até sugerem que tenha sido escrito por Esdras. Outros acreditam que Mordecai, ou Mardoqueu, escreveu o livro de Esther. Mas o fato é que foi escrito no século V, mais ou menos 460 anos antes de Cristo. No ponto 2, sobre o contexto histórico, nós vamos ver que é necessário voltar um pouco atrás para estudar sobre o exílio do reino dividido de Israel. Nós sabemos que ao reino, após a sua divisão, reino do norte, cujo Israel, a capital, Samaria, e reino do sul, Judá, com a capital sendo Jerusalém. Esses 2 reinos, eles são tratados pela mão do Senhor, permitindo que ambos sejam exilados. O reino do norte, 722 anos antes de Cristo, é exilado ali pelo povo assírio, conforme 2 Reis, capítulo 17. 100 anos depois,
o Reino do Sul em 3 levas, 605, 597 e 586 anos antes de Cristo, é cativo ali pelo povo babilônio. Assim como o Senhor tratava especificamente com o povo de Judá, o Senhor também tratou com o povo da Babilônia, permitindo que Ciro, no ano de 593 a.C., derrotasse o povo da Babilônia e ali, de certa forma, unisse novamente os judeus. E no seu primeiro ano, ele permite a volta desses judeus. Porém, pós o exílio, muitos querem continuar ali no reino da Pérsia, porque era um reino que dava uma certa liberdade de culto, dava uma certa liberdade de vida. Então, no ponto 3, o propósito e a mensagem é a providência divina do Senhor, o cuidado providencial de Deus diante das escolhas que foram tomadas fora da vontade do Senhor. Existia uma falsa estabilidade diante do povo persa. Ali eles davam, como eu já comentei, uma certa liberdade de culto. Então o comodismo tomava de certa forma conta dos judeus e eles pensavam em continuar ali, uma decisão tomada fora dos planos do Senhor. E essa falsa estabilidade faz com que a mensagem do livro de Esther seja uma mensagem dizendo que perigo, uma mensagem conforme Esther no capítulo 3, versículos 7 e 13, vai dizer que era necessário mais na frente uma intervenção divina, porque a história vai se desenrolar e dizer que havia ali um mandado do rei para que toda a nação dos judeus fossem exterminados. E pela provisão divina, pela a mão do Senhor, foi permitido que a rainha Esther se pronunciasse perante ao rei Assuero e mostrasse o plano do ministro ali, né, de Amã, para destruir os judeus. E isso o Senhor interviu através da rainha. Essa intervenção divina, a providência divina foi é a principal propósito e mensagem. Outro fato interessante no ponto 3 é que vai falar sobre a instituição da festa de Purim. Conforme está no capítulo 3:7, a festa de Purim, ela ainda é comemorada nos dias de hoje e comemora, de certa forma, a frustração ali dos persas naquele momento em ver o seu plano sendo derrubado, mais especificamente o plano de Amã, né, de ser derrubado e não conseguirem matar os judeus. Então é uma festa comemorada ainda hoje, onde se lê os 5 livros ali do Meglot, lê em voz alta perante as pessoas, e é comemorada essa frustração desse povo persa.